Olá, eu sou a Teacher Dulce. Estamos aqui novamente para a gente fazer aquela leitura bacaninha do nosso livro e aprender através da leitura. Mas dá teu like aqui, faz o compartilhamento, comenta, faz esse conteúdo chegar a mais pessoas, para que mais pessoas tenham essa oportunidade de aprender junto com a gente. Tá? Agora vamos começar. Deixa eu abrir aqui o livro, tá? Só um minuto. Então, a gente ficou bem aqui, ó. Aí o xerife diz assim, I said catch him, not kill him, said the sheriff angrily. Now the man is dead, he cannot tell us anything. He looked at the villagers again. Perhaps one of you can tell me the way through the forest to the robber's home. I will pay you well. Bom, ele diz assim, eu disse peguem ele, não matem ele, disse o xerife com raiva. Agora o homem está morto e ele não pode nos dizer nada. Ele olhou para os aldeões novamente. Talvez um de vocês possa me dizer o caminho através da floresta para a casa do ladrão. Eu pagarei vocês bem. Algumas coisinhas que a gente vai dar uma paradinha aqui para ver. Aqui o cannot, tá? Eu posso usar separado, cannot, tá? Que é não é o verbo poder na negativa, né? Eu posso usar dessa forma aqui, ou eu posso usar o can't, com um apóstrofo e um T aqui também. As três formas estão corretas. Você que escolhe qual é que você quer usar, tá? Outra coisa aqui, quando a gente usa esse any, né? Então, no caso aqui, o anything. O any, ele tem significado diferente, dependendo de qual de como é que é a frase que a gente está fazendo, tá? Então, como a gente tem um not aqui nessa frase, esse anything significa nada. Se não tivesse esse not, seria qualquer coisa, se fosse uma frase afirmativa. E se fosse uma frase interrogativa, ele significaria alguma coisa. O que eu quero mostrar com isso? Que essa é uma outra palavra que a gente não pode dizer o que ela significa sem ver o contexto, tá? Então, a gente precisa ver a frase para ver. É uma afirmativa, é uma negativa, é uma interrogativa? Porque ela tem três significados diferentes, certo? Então, ele olhou para talvez um de vocês possa me dizer o caminho através da floresta. Ó, aqui a gente tem novamente aquele som do TH. Through the forest. Through the forest. Tá? Então, aqui, quando a gente está treinando, a gente está aprendendo ainda, a gente não precisa ler rápido, tá? Então, não precisa ser through the forest, né? Para se preocupar, como é que é? Complicação para fazer esse som. A gente pode ler devagarzinho, tá? Então, through the forest. Tá certo? Aí aqui a gente tem o will, que é o verbo auxiliar do futuro. Então, coloca essa frase aqui no futuro. I will pay you well. Eu pagarei vocês bem. But nobody told the sheriff about Robin Hood. Mas ninguém falou ao xerife sobre o Robin Hood. The sheriff was now very angry. O xerife estava agora muito zangado. There is nothing more for us here, he said to his men. Pull down the forest house and we will go. Então, ele diz assim, não há nada mais aqui para nós. Ele disse para os seus homens, derrubem a casa do homem da floresta e nós iremos. E aqui eu tenho o nothing, tá? Que significa nada. Neste caso aqui, eu não preciso do not. Lembra que eu falei que o any seria nada numa negativa, né? Então, se eu tivesse, se fosse there is, there isn't, aí eu teria que usar o anything, tá? Como eu estou falando there is, eu vou usar nothing. Então, se fosse negativa, seria anything, né? Seria uma construção negativa, eu usaria anything. Significado, se fosse anything, aqui seria nada. Não tem nada, não há nada. E o nothing também. Outra coisa que a gente tem aqui é o there is, né? Que é o verbo there to be, tá?
Em português, a gente usa o verbo ter no sentido de haver. Então, eu posso dizer assim, tem muita gente aqui, ou tem pouca gente aqui. Eu usei o ter e está tudo bem. Em português, é aceito. Em inglês, não. Eu não posso usar o have, tá? Então, eu não posso dizer have nothing more, está errado. Como é, Dulce, que eu vou saber como é que se essa frase está errada ou não? Se você for começar a frase com have, já está errado. Aí você dá um recuo e usa o there is no singular e o there are no plural, certo? Aí, assim, vamos descer aqui. Aí, he turned one last time to the villagers. The next man with a deer will die too, but not as quickly. Remember that. Então, ele se virou para mais uma vez, né, pela última vez, para os aldeões. O próximo homem com um veado vai morrer também, mas não tão rápido. Lembra disso. Aí, later in the evening, the villagers carried much into the center of the village. The forest's young son stood outside his father's house. There was nothing there now. We are very sorry, the villagers said to the boy. We could not do anything. Do not be too sad. Your father died bravely. Mais tarde, à noitinha, os aldeões carregaram Much, né, o corpo dele, para o centro da vila. O filho jovem do homem da floresta ficou do lado de fora da casa do seu pai. Não havia mais nada agora. Nós sentimos muito. Os aldeões falaram para o garoto. Nós não podemos fazer nada. Não fique tão triste. Seu pai morreu bravamente. O to aqui, ele não significa também, tá? Ele só significa também quando ele está lá no finalzinho da frase. Quando ele está na frente de um adjetivo, ele está dando extremamente triste, né? Do not be too sad, não fica tão triste, assim, extremo, né? Demasiadamente triste. Then a small man with a bow and arrows on his back walked quietly into the village. It is Will Scarlet, Robin Hood's man, said the villagers. Então, um homem pequeno, com arco e flechas nas costas, caminhou lentamente para dentro da vila. É Will Scarlet, um homem do Robin Hood, disseram os aldeões. Olha aqui a gente tem o will, tá? Novamente, a mesma escrita que a gente viu lá em cima, que eu falei para você, que era o verbo auxiliar do futuro. Só que aqui é o nome dele, tá? É o nome dele, tá no meio da frase, tá em letra maiúscula, né? E a gente não vai usar um verbo auxiliar no meio da frase em letra maiúscula. Nenhum verbo auxiliar vai ser usado no meio da frase com letra maiúscula. Tá bom? Ele vai aparecer com letra maiúscula no começo de uma sentença, como normal mesmo que a gente já sabe. Tá bom? Aí, Will Scarlet put down his bow and put his hand on the boy's head. Will Scarlet baixou, né, o seu arco e colocou sua mão na cabeça do garoto. Ó, the boy's, lembra? Apóstrofo S que a gente já tinha falado, the boy's head. Robin knows that the sheriff was here, he said. He sent me to help, but I am too late. Who was this man? Was he your father? Yes, he was my father, answered the young boy sadly. Now I have no family and no home. He turned to Will Scarlet. Oh, please, he cried, take me with you. My father taught me a lot about the forest. You can teach me to be a fighter too. I want to be Robin Hood's man. I want to fight the sheriff and Prince John too. Robin sabe que o xerife esteve aqui. Ele disse, ele me mandou para ajudar, mas eu estou muito atrasado. Quem era esse homem? Ele era seu pai? Sim, era meu pai, respondeu o jovem garoto tristemente. Agora eu não tenho família, não tenho nenhuma, o não aqui novamente, nenhuma família e nenhuma casa. Ele se virou para Will Scarlet. Oh, por favor, ele chorou. Me leve com você. Meu pai me ensinou muito sobre a floresta.
Você pode me ensinar a ser um lutador também. Eu quero ser um homem de Robin Hood. Eu quero lutar com o xerife e o príncipe John também. Ó, o to aqui no finalzinho da frase. Aqui significa também. Quando ele foi usado lá no meio da frase, antes de um adjetivo, aqui, ó, too late. Ele tinha significado diferente. É a mesma escrita, tá? Só que eles têm significados diferentes. Quando ele está antes de um adjetivo, ele significa muito, extremamente, né? Quando ele está no finalzinho da nossa sentença, ele significa também, na afirmativa, tá? You are very young, said Will. When you are older, perhaps. I am not young. I am 14, said the boy. I am small, but I am strong. I learn quickly. I have nothing here. Please take me with you. Você é muito jovem, disse Will. Quando você estiver mais velho, talvez. Eu não sou jovem, eu tenho 14, disse o garoto. Eu sou pequeno, mas eu sou forte. Eu aprendo rapidamente. Eu não tenho nada aqui. Por favor, me leve com você. And so Will Scarlet took young Much to Robin Hood. That year, many young men came to the forest. They all had stories about the sheriff and his men. Robin and Will Scarlet taught them to use a sword, a bow and arrow. But Much, the forest son, was always one of the best and the bravest of Robin's men. Então, né, Will levou o jovem Much para Robin Hood. Aquele ano, muitos homens jovens vieram para a floresta. Eles todos tinham histórias sobre o xerife e seus homens. Robin e o Will Scarlet ensinaram eles a usar a espada e o arco e flecha. Mas o Much, o filho do homem da floresta, foi sempre um dos melhores e mais corajosos homens de Robin Hood, tá? Brave não é bravo, não, é corajoso, é um falso cognato aqui, tá? E aí a gente fica aqui no chapter 5 para fazer no nosso próximo encontro.